Oi gente, aqui é a Teresa do Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas melhores e as minhas piores leituras de 2022. Bom, por mais que eu esteja muito feliz que 2022 já acabou, que a gente tá em 2023, que o Lula é presidente, que coisas novas vão de vir e que vai ser um ano melhor, se Deus quiser, porque 2022 foi um ano pessoalmente muito ruim pra mim. A gente sempre usa janeiro pra recapitular o que aconteceu no ano anterior, né? Então vocês vão ver esse vídeo aqui, que é o primeiro do ano, vocês vão ver o vídeo das minhas metas pra 2023, mas relembrando minhas metas de 2022, será que eu cumpri elas? E também vai ter o meu último vídeo de lidos do trimestre do ano passado, né? Falando um pouco sobre os livros que eu li nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então janeiro é sempre um mês de recap. Mas logo logo traremos coisas novas no canal, coisas novas no geral, eu espero. Mas agora, focando no vídeo que eu sei que vocês amam e também é o meu vídeo preferido, eu acho, de assistir. Eu sempre fico muito curiosa pra saber quais foram as melhores e as piores leituras de cada um dos booktubers que eu gosto de acompanhar. Então é um vídeo que eu clico com gosto, assim, pra assistir. Então eu espero que vocês gostem desse aqui. Eu trago sempre do mesmo, porque eu gosto de falar de 5 piores e 5 melhores livros que eu li durante o ano. Talvez seja um pouquinho longo, mas bora comigo. Vamos começar pelo que é ruim, pra gente se livrar logo. Porque, sinceramente, prefiro deixar o melhor pro final. Bora lá. 5 piores livros que eu li esse ano, gente. Esse ano, assim, que eu li bastante coisa esquisita, assim. Não coisas necessariamente muito ruins. Não teve nenhum livro que eu li e falei, nossa senhora, queime este livro na fogueira. Como? Não deveria, mas já aconteceu, assim, eventualmente na minha vida. Enfim, então eu separei esses 5 mais esquisitos, mais decepcionantes. Não necessariamente esse livro é um livro ruim, esses livros, né? Mas assim, eu esperava algo deles que eles não puderam, não conseguiram me entregar. Deixa eu parar de enrolar e vamos lá. O primeiro livro que eu quero falar, não necessariamente eles estão em ordem, tá, gente? São livros que eu desgostei no geral. Não sei se tem um que eu desgostei mais. Enfim, primeiro eu quero falar sobre O Timbre, que é a conclusão da trilogia do Ceifador do Neal Shusterman. Simplesmente porque esse livro aqui parece que é de outra série, ele parece desconexo ao livro Ceifador, que é o primeiro, né, o que abre a série, e o que me fez ficar empolgada pra terminar de ler essa série que é de um gênero que eu nem gosto tanto, assim. Que é uma coisa meio sci-fi, com distopia, né? Acho que toda distopia é um sci-fi, né? Enfim, já tive essa conversa aqui no canal, inclusive acho que no vídeo que eu falei sobre a trilogia no geral, vou deixar nos cards aqui em cima. Gente, esse livro sinceramente não me pegou. Os personagens principais demoram anos pra aparecer. É um tolete onde nada acontece, nada relevante, pelo menos. E o desfecho, assim, sabe assim, gente, desesperador, de ruim mesmo, de você falar, mano, não é possível que esse livro seja da mesma série do primeiro livro, que é, assim, pra mim, perfeito, sabe? Então, além de eu realmente achar ele um livro ruim, ele não cumpriu em nada as minhas expectativas. Comenta aqui embaixo se você já terminou a trilogia do Ceifador, se você concorda comigo, se você gosta desse desfecho. Eu sinceramente achei esse livro uma tortura, assim. Eu não vi a hora de acabar de ler, ele é um livro enorme e nada de relevante acontecia, então foi bastante ruim. Não tem outro adjetivo, foi ruim ler este livro e ter uma conclusão decepcionante pra uma série que eu tinha tanta expectativa. Outro livro que eu também já reclamei, eu sinto que bastante aqui no canal, é Luxúria da Raven Leilani. Esse livro aqui, gente, talvez não seja pra mim, talvez você goste dele, mas pra mim o plot dele é meio perigoso, porque a gente vai ter o age gap, né, entre um cara que é casado e essa menina que é, tipo, jovem adulta, assim. Não jovem adulta, ela é maior de idade, mas enfim, ela é nova ainda. E aí, tipo, mano, ela vai morar com o cara que ela é amante na casa que a mulher ainda tá. E aí tem toda essa relação esquisita. E assim, isso pra mim era muito estranho. A escrita da Raven também, acho que talvez seja uma escrita contemporânea, poética, que eu não entendo e que você vai gostar. Mas assim, às vezes ela escreve um parágrafo minúsculo e aí daqui a pouco é um parágrafo de 3 páginas. Então pra mim era muito confuso, assim, não tinha muito uma linearidade do que ela escrevia. E as partes que pra mim valiam a pena desse livro aqui eram as partes que foram muito curtas, na verdade, que falavam sobre o racismo estrutural que a protagonista sofria tanto dentro daquele ambiente familiar esquisitíssimo, mas quanto na vida dela, ela comentando de vivências. O casal tem uma filha adotada que é negra, então tem um pouco dessa relação que eu gostaria de ter visto muito mais e que não teve. E foi tipo, foram esses momentos que me fizeram dar 2,5 estrelas pro livro, e não tipo uma. Então também foi uma grande decepção, assim, apesar de ser um livro curtinho, eu demorei horrores pra ler, enfim. Não recomendo, mas vai que não é pra mim e é pra você. Outro livro, gente, que pra mim foi assim, uma grande bomba, eu li ele em e-book, então vou deixar a capinha aqui, é Proibido.
Gente, esse livro fala de incesto e é uma família disfuncional, né? A mãe tem muitos problemas, assim, de ausência, de alcoolismo e tal. Então acaba que os dois filhos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos, e nessa disfunção familiar eles acabam se apaixonando porque eles cumprem o papel do casal cuidador, né? Do pai e da mãe, entre aspas, então eles acabam se apaixonando. Eu acho que a gente tem que sim escrever livros sobre tabus, a gente tem que discutir. Eu acho que esse livro, o grande ponto dele é discutir sobre como incesto é crime na Inglaterra, se não me engano, se eles passam na Inglaterra, e até que ponto isso é da nossa conta, né? Mas assim, como é um assunto muito tabu e muito delicado, eu acho que ela pegou tudo que ela foi escrevendo e foi uma grande decadente, assim. Tipo, ela pegou uma coisa que era muito delicada e ela foi lá e ela fez outra coisa muito absurda e ela foi fazendo. E assim, esse livro pra mim é um grande de serviço em todos os sentidos, dos personagens serem problemáticos de um nível absurdo e não ter uma fala sobre psicólogo, não ter um momento em que alguém sente e fale, vamos estudar isso, sabe? É só, gente, ladeira abaixo, assim, o final desse livro é ridículo, assim, quando eu li eu falei, mano, não é possível que essa autora fez esse desserviço, assim. A minha palavra que define esse livro é essa, assim, desserviço, puta que pariu. Sinceramente, foi uma coisa ler esse livro, assim. Não recomendo, não acho que você precisa fazer isso, já fiz pra você. Nem vale a pena, tá? Não perde seu tempo, porque é realmente um grande serviço. Vários gatilhos que não se justificam, enfim, não gostei. Outro que foi uma grande decepção pra mim foi Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo. A Elizabeth geralmente escreve em forma de poema, né? Então são versos, assim, ó. E eu já li outro livro dela, que é A Poeta X, e eu tinha amado. Então não creio que a escrita seja o que me fez desgostar desse livro aqui, né? Que também é escrito em prosa. Eu acho que é como essa escrita não funciona quando a gente tem duas narrativas, que é o que acontece nesse livro aqui. Ele vai contar a história de duas irmãs que não sabem da existência uma da outra, até que o avião do pai cai e elas acabam descobrindo que a outra existe, né? O pai tinha essa vida dupla, que ele ficava indo da República Dominicana pra Nova York, e cada uma das filhas mora num desses lugares. E eu acho que assim, essa escrita, né, em versos, não fez com que eu me conectasse com nenhuma das duas personagens. Eu não conseguia entender quem era quem. Elas não tinham uma voz diferenciada, então por boa parte do livro ele só foi muito confuso. E eu achava, por mais que elas estivessem passando por um tipo de luto, e a gente tem reações diferentes ao luto, eu achei uma das personagens muito mais chata que a outra, mas assim, as duas personagens chatinhas, e eu já não consigo entender quem era quem. Então acaba que as duas ficavam chatas nesse grande bololô de que eu não entendia quem era quem. Foi um livro bastante decepcionante pra mim, assim. Eu esperava amar ele, eu achei que eu ia, inclusive, favoritar. E não foi a realidade, eu dei 2 estrelas. E, assim, não acho que essa escrita tenha funcionado aqui nessa história, infelizmente. Apesar de me interessar muito. Se fosse, talvez, uma escrita tradicional, eu tivesse embarcado um pouco mais nessa narrativa. Mas não foi o que aconteceu. E o último livro é um livro que eu tenho há muitos anos aqui e eu li, finalmente. Que é Mais Do Que Isso, do Patrick Ness. Gente, esse livro aqui é a história de um menino que ele morre afogado, meio que a gente entende que ele tá se matando ali, e do nada ele acorda de novo na casa dele, mas meio que num lugar completamente deserto e só ele tá lá. E ele não entende se ele morreu, se ele não morreu, se aquilo é o céu, se é o inferno, se é o purgatório, o que tá acontecendo ali. Eu não vou contar pra vocês o que de fato é, porque é um plot twist, vai acontecer lá, sei lá, num terço do livro. Talvez até um pouquinho pra mais. Então essa primeira parte também é muito chata, porque é ele sozinho, tentando entender e vagando na cidade sozinho e... Enfim, então é chato. Pra mim o plot twist foi merda, assim. Pra mim essa é a pior solução que as pessoas estão com mania de colocar no mundo. Se isso existe em uma história, essa solução, eu com certeza vou odiar. Então, aconteceu, eu vi o que era, eu falei, nossa, vai se fuder, que solução bosta. E eu odiei. Então é um livro chato, que é meio ficção científica, que eu já não gosto, mas eu não sabia, eu achei que tinha essa coisa, esse questionamento espiritual, não tem nada a ver com isso, tá? Já avisando. Então foi um livro chato e foi o primeiro livro que eu não gostei do Patrick Ness. Infelizmente entrou aqui na minha lista de piores livros do ano. E agora para os melhores livros do ano. Eu não consegui escolher só 5. Eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, então eu vou colocar ele em sexto. Eu tô falando de I'm Glad My Mom Died, da Janet McCurdy. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil com o mesmo título, né, a tradução literal, que é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E, gente, esse livro é uma não ficção que conta a história da vida
da Janet McCurdy, por ela mesma, né? E a gente vai entender toda a relação muito problemática que ela tinha com a mãe dela e todos os distúrbios que ela veio a ter por causa disso. Isso de ser uma atriz mirim e uma pessoa famosa, né, muito cedo, porque ela fez a iCarly, que foi uma série na Nickelodeon que bombou bastante. E, gente, esse livro é formidável. A forma que ele escreveu, assim, no primeiro capítulo, eu já tava embasbacada, vendida, assim, sem palavras, completamente chocada, com 2 páginas que ela tinha escrito. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida em questão de escrita, assim, de bem escrito mesmo, da escrita ser muito boa. E com certeza é o livro melhor escrito do ano. Eu acho que ele não foi favoritado porque é um livro muito pesado. Se você tem gatilhos com distúrbio alimentar, eu aconselho que você não leia esse livro, porque as descrições são muito gráficas. Então é um livro que ele é difícil, ele é um livro forte, é um livro triste. A vida da Janet é muito triste, e apesar dela narrar isso com uma certa acidez que chega a ser cômica, porque ela é essa pessoa, é um livro muito difícil de engolir, assim. Então, assim, eu não tenho como favoritar esse livro porque não tem nada de legal que acontece aqui. Mas a experiência desse livro é muito boa. E não é à toa que ele tem todo o hype que ele tem. A Janet é uma formidável escritora e eu recomendo que, se você não tem esses problemas com gatilho de abuso emocional e distúrbios alimentares, que você leia esse livro aqui, porque você vai entender o que eu tô falando. Então ele é a minha menção honrosa, não tinha como ele não tá nos melhores livros do ano, porque ele é um livro realmente, assim, de cair o Hulk da bunda. É isso que eu tenho pra dizer, leia. Agora entrando aí pros 5 melhores mesmo, que aí são ficções, então eu acho que a gente tem mais como avaliar melhor do que a vida de alguém, né? Quem sou eu pra me intrometer na vida de alguém. Em quinto lugar eu vou colocar Kate in Waiting, da Becky Albertalli. Esse livro ainda não foi publicado no Brasil, alô Intrínseca, cadê vocês? Ele vai contar a história de melhores amigos, a Kate, o melhor amigo dela, que é gay, e eles estão acostumados a fazer tudo juntos na vida deles. E eles sempre compartilham o mesmo crush, porque como ele é gay e ela é hétero, eles sempre se apaixonam pelo mesmo menino. E sempre é uma coisa muito platônica, muito kkkk, engraçadinha, porque eles são muito tímidos, eles fazem teatro juntos, então a gente vai acompanhar eles aqui no primeiro capítulo, né, eles estão num acampamento de teatro, e eles têm o crush no mesmo menino, né, não nem se apaixonar exatamente. E eles falam, que bom que é no acampamento, a gente vai voltar pra escola e ele nem vai saber quem a gente vai esquecer dele e vida que segue. Acontece que esse menino vai mudar pra escola deles, e isso vai meio que abalar a amizade deles, porque esse menino começa a parecer estar dando em cima de ambas as pessoas. E a gente vai acompanhar e tal. Não sei se é um livro pra todo mundo, talvez muita gente ache esse livro bobo, ache esse livro, enfim, longe de ser um dos melhores da Becky. Eu acho que a Becky sempre cumpre o que ela se propõe a fazer, que é me fazer voltar pra adolescência, que é representar as pessoas excluídas ali quando elas estão nesses anos teen. Então, essa menina, como uma menina, né, do teatro, foi quem eu fui durante a minha adolescência. Então eu me senti muito representada. Isso dela ser essa menina que tem um melhor amigo gay, eu só tenho amigo gay, então também me via muito nesse lugar de estar ali junto dessas pessoas, que são as pessoas que estão, né, querendo ou não, relacionadas à arte, que estão imersas na arte teatral. Então pra mim isso foi muito accurate, assim, o jeito que ela construiu o ambiente teatral, né, desse teatro escolar, o jeito que ela construiu essa amizade deles, que eles são amigos desde sempre, e como eles conseguem dialogar e se entender, porque eles entendem que a amizade deles é maior do que um macho, e enfim. Então é um livro que é fofo, que cumpriu o que eu esperava dele, e é isso, eu não acho que todo mundo vai amar, mas eu amei porque eu me vi representada aqui, assim como eu me vejo representada em todos os livros da Becky, ela consegue fazer isso. Em quarto lugar, eu vou colocar The Love Hypothesis, da Ellie Hazelwood. Gente, a Ellie Hazelwood foi uma grande surpresa esse ano, eu consegui conhecer ela na Bienal. Então a minha edição está autografada pela Ellie, ela é um amorzinho. E esse livro aqui me tirou altas risadas, altos suspiros, altos surtos. E é um livro que também, na minha opinião, merece hype. Vai contar a história da Olive e do Adam, né? O Adam é professor numa universidade onde a Olive faz PhD. E ela tá tentando convencer a melhor amiga de sair com o ex dela, e a melhor amiga tá tipo, girls code, não vou sair com seu ex. E ela inventa que ela já tá namorando outro, que ela partiu pra próxima. E pra enganar a melhor amiga, ela meio que beija a primeira pessoa que tá passando no corredor.
E acaba que é o Adam, que é esse professor super ranzinza, assim, da faculdade, que todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva. E eles embarcam nesse namoro falso pra conseguir aí os dois chegarem a lugares que eles precisam. E é claro que isso vai se transformar, né? É um livro divertido, é um livro que fala sobre mulheres na ciência, que eu acho que é muito legal, que a gente não vê todo momento, né? É um livro que é bem esse clássico que a gente chama de chick lit, né? Uma comédia romântica, mas acho que com personagens femininas legais, com um casal que é saudável. Então, tudo que a Ellie escreve eu amei, mas esse com certeza foi o melhor até agora e eu estou completamente apaixonada por essa história. Vira e mexe, eu me pego pensando nela, eu me pego lembrando das sensações que eu tive quando eu li, que foi realmente uma montanha-russa, assim, de raiva, de ansiedade, de felicidade, de... enfim. É um livro que te suga mesmo pra dentro da história, como se você estivesse ali com os personagens. E é muito legal quando o livro consegue fazer isso. Esse me agradou 100%, achei ele muito chuchuzinho. Então se você ainda não leu A Hipótese do Amor, fica a dica. Eu acho que não tem como errar, ele é incrível, eu não vi até agora alguém que não tenha gostado desse livro. E ele entrou aí na minha lista de melhores de 2022. Em terceiro lugar, eu coloquei Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, do Benjamin Elias Sainz. Gente, tudo que esse homem escreve é ouro. É de, sei lá, te transformar. Ele pega seu coração, ele coloca pra fora, assim, e é transformador toda e qualquer coisa que você leia deste homem. Este livro aqui não foi diferente. É uma continuação de Aristóteles e Dante. Precisava? Não. Eu também não acho que precisava de uma continuação, mas ele não estraga o livro. Eu acho que ele continua nesse mesmo universo. Se você não quer mudar a sua experiência, se você acha que Ari Dante por si só já tá o suficiente, ok. Você não vai perder nada deixando de ler esse aqui, mas você vai ter uma experiência muito maravilhosa e complementar a Ari Dante se você der uma chance para esse livro aqui. Mais uma vez, é um livro bonito, triste, esperançoso. É uma coisa que, assim, eu não conheço nenhum outro autor que faça com as palavras o que o Benjamin faz. Então, qualquer coisa que eu ler dele, eu vou aplaudir, eu vou chorar, eu vou... enfim, vai me transformar, vai mexer comigo. Foi o primeiro livro que eu li em 2022 e ainda assim ele esteve aqui nessa lista e eu não me arrependo. Tem muitas polêmicas que as pessoas querem inventar sobre o Benjamin. Gente, este livro não é transfóbico. Ele tem um personagem que diz coisas transfóbicas e que logo em seguida é corrigido. Mais uma vez lembrando pra vocês que esse livro se passa nos anos 80, então, né, as coisas eram diferentes na época, mas não tem nada a ver, tá? Peguem todas essas enfim, esses cancelamentos e joguem no lixo, porque é gente que quer causar e aparecer na internet, que escreveu. Então, se esse é seu medo, pode ler tranquilamente, você não vai se arrepender, você não vai se decepcionar. Eu acho que você vai ter experiência de novo, de mergulhar nessa história que é tão bonita, e eu acho que esse nome diz muito, assim. É o que eu senti lendo esse livro, eu mergulhei, como eu sempre mergulho. Mais uma vez, vocês podem ver que eu sou uma grande cadelinha do Benjamin. E assim, eu não tenho palavras, é sempre um acontecimento ler um livro dele. E eu acho que sempre que eu ler um livro dele, ele vai estar nos meus favoritos. Então é isso, Ari Dante, perfeito, amei. Mesmo sendo uma continuação que a gente não esperava, que a gente acha que não precisava, não tem um segundo que eu me arrependo de ter lido esse livro aqui. Em segundo lugar, eu não tenho livro físico pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar a capinha aqui, que na verdade é uma graphic novel. Eu tô falando de Franjinha Contato, do Vitor Cafage. Essa é uma graphic MSP e eu acho que ela se tornou a minha preferida de todas. Gente, que história linda, que história linda. Vai contar a história do Franjinha na transição da infância pra adolescência. Então ele vai ver o melhor amigo Jeremias já bastante adolescente, pensando em meninas, saindo, baladinhas, essas coisas de adolescente, dar rolezinho, assim, os pais, sabe essa coisa bem do início da adolescência, assim? Enquanto o Franjinha ainda não se sente 100% essa pessoa, mas ele também não se sente mais a criança que ele era. Então a gente vai ver vários questionamentos internos do Franjinha de tipo, será que isso de ser cientista que eu sempre fui era uma brincadeira idiota de criança? Ou será que isso tá intrínseco a quem eu sou? E isso vai seguir comigo pro resto da minha vida. E a gente vai acompanhar esses questionamentos dele e nesse meio tempo ele acha um rádio do vô, que é um rádio antigo, e ele acaba recebendo algumas mensagens por esse rádio de uma pessoa que a gente conhece, mas eu não vou dar spoilers. E aí a gente vai vendo essas conversas também que ele vai ter com essa pessoa, enquanto ele se faz essas perguntas, né? Gente, que história linda, que desenhos lindos, e as duas coisas juntas. Assim, eu transcendi, eu chorava, eu ria, eu fiquei um tempo
ali digerindo aquela história mesmo, de tão bonita que ela era. E o Vitor Cafage soube fazer isso muito bem, tanto com as ilustrações, quanto com o roteiro, que eu acho que é o melhor roteiro da Graphic MSP até então. Assim, ele tem um plot twist, ele é surpreendente, ele é bonito, ele é emocionante, ele é divertido. Ele tem tudo que eu espero e mais do que eu espero de uma Graphic MSP, e inclusive de um livro. Então ele entregou tudo, tá aqui no Melhores do Ano. Se você quer dar uma chance pra Graphic MSP, se você nunca leu nada, eu sugiro Franjinha, porque realmente mexeu muito comigo e não tinha como não estar em segundo lugar aqui nessa lista. Foi incrível, quase ficou em primeiro, inclusive. Mas em primeiro lugar ficou esse livro que me fez companhia no pior momento da minha vida, que conseguiu me tirar, eu vou até chorar, conseguiu me tirar daquele momento assim, gente, ele não é um livro perfeito, ele não é um livro, que nem eu acho que tem livros melhores até aqui nessa lista, mas assim, o que ele significou pra mim no momento em que eu li ele e como eu fiquei imersa nesse livro aqui, como eu sempre quero voltar pra ele, fez ele ficar em primeiro lugar. E eu tô falando de Se Liga, Dani Brown, da Thalia Hibbert. Eu já li os 3 livros da trilogia das Irmãs Brown e eu posso dizer com tranquilidade que esse aqui ganha disparado como o melhor livro da trilogia, pelo menos pra mim, porque os personagens são incríveis. Eu acho que sempre tem uma coisa de um dos personagens nos 2 outros livros da trilogia das Irmãs Brown, ou o menino ou a irmã, tem alguma coisa que você fica assim, ai minha filha, você é chata. Aqui não. O Zafir, que é o interesse romântico da Dani, é perfeito. A Dani é perfeita. É uma história de namoro falso, que como vocês podem ver, Love Hypothesis também é o meu clichê preferido, eu amo. Então, eu embarquei na hora, os personagens são divertidos, eles são ácidos. Esse livro é sexy do jeito que precisa ser, e a construção também do namoro é do jeito que precisa ser. Então esse livro me ganhou demais, assim, ele conseguiu me transportar mesmo pra dentro da história no momento que eu precisava me desligar do mundo, assim. E é um livro que eu acho que não tem como você não se divertir lendo ele, sabe? Ele cumpre o que ele quer ser, gente. Ele quer ser um livro de romance, que você dá risada, que você grita de surto, que você se envolve ali no romance sexy erótico ali, e que você, enfim, se transporta pra essa história que é isso, que quer te fazer feliz e que quer te fazer se sentir próxima desses personagens. E a Thalia fez isso muito bem aqui. Então esse livro, pra mim, fica como o melhor do ano, porque eu realmente me diverti muito lendo ele, e eu não vi a hora de abrir o meu Kindle, né, eu li ele no Kindle, agora tem ele físico, mas eu não vi a hora de abrir o Kindle e continuar lendo essa história, porque eu não tinha como parar de pensar na Dani e no Zafir, assim. Então, realmente recomendo. Bom, gente, esses foram os melhores e os piores livros que eu li em 2022, tá pesado? Ai! Ai! Quase que tudo cai. Comenta aqui embaixo qual foi a sua melhor e sua pior leitura de 2022, porque eu já anoto aí na minha wishlist, ou já fico atenta pra não chegar perto. Também comenta se você já leu algum desses livros que eu mencionei nessa lista, se você também gostou, se você também não gostou, tá bom? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não é inscrito, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Também vou deixar no box de descrição o link pra compra de todos os livros que eu mencionei nesse vídeo. Então, se você comprar pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso ajuda bastante, tá bom? Por hoje é só, mas eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até lá. Feliz 2023!